gente, o meu professor. Boa tarde! Você está lembrado que a 17ª Conferência Estadual de Educação, organizada pelo Sintese, acontece nos dias 17 e 18 de novembro, no Yacht Clube, em Aracaju, não está? Pois é, está chegando a hora. O tema central deste ano é Educação Pública, Popular e Democrática, reconstruindo o país. Se você ainda não está por dentro da programação, confira agora tudo que vai rolar nos 2 dias da nossa conferência. Dia 17 de novembro, quinta-feira, manhã, análise de conjuntura, com Breno Altman, jornalista e fundador do site Opera Mundi. Rubens Marques, professor Dudu, professor aposentado da Rede Estadual de Ensino e ex-presidente da CUT Sergipe. Tarde, comunicação de massa e mídia no fortalecimento da classe trabalhadora, com o professor Dr. César Bolanho, professor de Economia e Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, e Rosana Lana, jornalista, assessora de comunicação do Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, TID Brasil. Dia 18 de novembro, sexta-feira, manhã, Educação não é mercadoria, com o professor Dr. André Martins, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e com a professora doutora Olinda Evangelista, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Na tarde de sexta, também acontece o encontro dos educadores e educadoras negros e negras indígenas, com o tema Interculturalidade e os desafios para a escola e o professor. Nosso primeiro entrevistado especial deste sábado é o diretor do Departamento de Políticas Sociais do Sintese, professor Fernando Gramosa. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Luana, boa tarde, telespectadores. Professor Fernando, eu comecei falando, te apresentei como diretor do Departamento de Políticas Sociais do Sintese. Então, vamos explicar aí para o pessoal que não está muito familiarizado a nosso organograma, ao que se destina o seu departamento. Então, Luana, diante de tantos outros, eu e a companheira Simone compomos esse departamento, e um abraço para a companheira Simone. Esse departamento, ele tem hoje, inclusive depois iremos falar sobre o Cesta Cultural, a temática de 3 pontos muito específicos. Primeiro, a temática de mulheres, afinal de contas, falar do Sintese é falar 45 anos de luta de mulheres. Segundo, a temática racial, e não nessa ordem necessariamente, mas não só a temática negra, racial também significa dizer a temática indígena, né? A temática dos povos originários, e tantos outros que vieram para o Brasil, como também a temática cigana. Mas não só essas 3 pastas. Essas 3 partes são prioridade nessa pasta, mas todas as políticas sociais que envolvam, quase que de modo redundante, a nossa sociedade e além categoria, além professores também. Afinal de contas, ser professor não é somente se preocupar com a sala de aula, é também a formação de uma sociedade. Com certeza, professor Fernando. E como você já estava falando, uma das pautas caras aí para o departamento é o combate ao racismo. Então, eu gostaria, professor, que você fizesse para a gente uma análise sobre o racismo estrutural que tem tomado conta da nossa sociedade, parece que vem se agravando, se agravou nos últimos anos. Então, Luana, o racismo, né, esse termo estrutural e também o termo institucional, eu estava até vendo os programas atrás, eu acho que há mais ou menos 4 meses, estiveram aqui os professores Roberto Amorim e a professora Arlete. Sim. E eles citavam inclusive um dos baluartes dessa temática, que é o professor Silvio de Almeida, com um livro homônimo chamado Racismo Estrutural, de uma linhagem de livros feitos pela Djamila Ribeiro e coordenado ali. Essa temática, ela chega para a gente enraizada na sociedade. Nada mais é a estrutura do que compõe a sociedade e parece que muitas vezes passa despercebido, né? Diante de tantos temas que a gente pode ver, a gente derivaria aí rapidamente para um tema chamado o mito do branco salvador, né? Vocês vão lembrar, o telespectador vai lembrar, uma das temáticas de um reality show chamado Big Brother, uma das participantes, ela falava muito de que foi a África, que ela alimentou as crianças que estavam lá, e ao final você descobre que tinha mais uma exposição daquelas pessoas lá que já são tão sofridas
para que dependesse de que algum branco, que não fosse a própria... Por que citar o branco? E a gente não fala de todo branco aqui, a gente fala dos brancos racistas. Como se tivéssemos também ainda que depender da população branca, somente a racista, para nos promover. Como se nós negros e negras não tivéssemos a própria capacidade, por exemplo, de ver um programa como esse, né, de discutir. E além disso, muitas vezes essa questão estrutural e institucional, ela está ligada, por exemplo, a dizer que a gente só pode discutir a questão racial agora, quando inicia o mês de novembro. Essa temática pode ser discutida em qualquer outro momento, como já vieram aqui aos Sintésios, falei, cerca de 4 meses, professor Arlete, professor Roberto Amorim, e também porque a gente discute e estuda outros temas, né? Não é só a questão racial que o negro sabe falar. Agora sim, por fim, para esse momento inicial, é destacar que também o branco, a branca, eles são responsáveis pelos problemas sociais que afligem a sociedade. E o racismo é um desses problemas. Não vai dar para discutir, Luana, de hipótese alguma, o racismo sem envolver toda a população. Seja ela preta, branca, indígena, seja ela homem, mulher, seja ela gay, lésbica, seja ela qualquer parte da bandeira LGBTQIAPN+. Todos estaremos juntos, unidos, para resolver esse e outros problemas. Fernando, vamos agora falar aí, você citou tanto, Cesta Cultural, né? Perfeito. Inclusive, a gente teve a Sintese, teve na primeira edição, Fernando aqui, juntamente com a companheira Simone, Departamento Cultural do Sintese, é um dos responsáveis por esse novo projeto do sindicato, que é a Cesta Cultural. Perfeito. Como eu disse, a gente cobriu a primeira edição e agora eu quero saber, cadê nossa segunda edição? O que está preparado aí, Fernando? A segunda proposta, Luana, que inclusive tem um arcabouço aí teórico do seguinte modo. A gente começa com uma discussão, uma roda de conversa, alguns vídeos, a questão do cinema também. E a gente tem como ponto fundamental a parte cultural e também discutir. Não é uma festa, necessariamente, mas é um espaço onde a gente está junto para falar das nossas questões e das questões que afligem a sociedade. Primeiro foi a temática de mulheres, né? No espaço ali na Rua da Frente, esquina com a Rua Campos, bem no Espaço Cultural de Sintese. E a segunda edição está aí, para a gente discutir a questão racial. Inclusive, agora sábado, a gente está aí dentro do mês de novembro. E lembrar, não só para discutir a questão racial negra, mas também a questão indígena e cigana. Ao que tudo indica, a gente vai fazer junto aí com a Conferência de Educação no dia 18. Mas ainda não temos certeza. Ainda iremos avaliar e discutir, mas informaremos tão logo. Mas Fernando Gramosa está aqui, estou vendo o livro dele, porque Fernando não é só professor, militante do Sintese, ele também é poeta. Professor Fernando, divulga aí o seu livro, lê uma poesia pra gente. Que bom. No ano 2013, na cidade de João Pessoa, até mandar um abraço para o companheiro Yuri, eu escrevo meu primeiro poema. Mais de cunho amoroso, de cunho tentando afastar um pouco essa questão racionalidade fria que é da filosofia, eu sou professor de filosofia, e aí trazendo para uma questão muito mais emotiva, muito mais de crítica social. E é isso, aqui na capa tem eu e a minha companheira Juliana, essa é uma foto, o livro ele tem uma foto inteira, que é ali na Orlinha Pôr do Sol, ali no Mosqueiro, e inclusive mandar um abraço para Diego, né? Diego foi que fez essa parte gráfica fantástica aqui com base na literatura africana. É uma poesia de militância, uma poesia falando de amor, né? Afinal, por mais que a gente ache que é cafona, mas o que seria do mundo, estamos vivendo, né, isso na pele, se não fosse o amor, se a gente fosse dominado pelo ódio, né? Então é isso. Lê um trechinho aí, um pedacinho sim. Pra gente do seu trabalho. Eu vou ler uma pequena, mas que assim, para mim é muito densa, e ela toca na temática racial, que é respirar, né? Nesse livro, eu trago 134 poemas, inclusive esse que eu vou ler é o último, é o Respirar, que eu escrevi no dia 3 de agosto de 2020. Aí fazendo aí o meu jabá, né, fazendo a minha propaganda, nesse livro o diferencial é que eu trago a hora que eu escrevi e trago uma nota de final de livro para caso o leitor queira consultar, atrair, que ele queira se inspirar para ele também escrever as dela. Sem mais delongas, Respirar. Sobre ontem, com tudo isso, ontem foi tenso, faltou ar. Senti sufocar, mas hoje mais tranquilo, volto a respirar. Espero que vivamos
sem nos matarem, que os joelhos dobrados não sejam para nos sufocarem e que possamos livremente amar sem sermos julgados. Professor Fernando, então conta pra gente, pro pessoal de casa, como é que a gente faz para adquirir seu livro. Esse livro eu não pude colocar nas livrarias, ele custa R$ 25,00 e é através do meu número de telefone, que inclusive o jabá tá bem feito. O número do telefone é o Pix também, tá? É o 79999668981. 79999668981. Aí com esse número você pode ligar para mim, sendo aqui na capital, na Grande Aracaju, então a gente dá um jeito de chegar às suas mãos. E pode ter certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigada, professor Fernando. Volte sempre. Eu que agradeço, Luana. Até a próxima. Até. O Cine Resistência desta semana coloca em cartaz o documentário A Constituição da Cidadania. O escurinho do cinema. A Constituição da Cidadania é um registro da elaboração do texto constitucional pela Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1º de fevereiro de 1987. As discussões dos dispositivos da nova Carta Magna relativos à defesa dos direitos e garantias individuais e sociais. Para assistir, é só procurar no buscador do YouTube, colocar o nome A Constituição da Cidadania. Não deixe de ver, afinal, a gente defende melhor o que a gente conhece bem, não é mesmo? O escurinho do cinema. Bem, vamos continuar falando sobre Constituição e cidadania. Agora com o presidente do Sintese, professor Roberto Silva. Tudo bem, professor Roberto? Tudo bem. Professor Roberto, seguimos o rito constitucional, as eleições aconteceram, os governadores estaduais e o presidente foram eleitos. Então, eu gostaria que você fizesse aí para a gente, para o nosso público de casa, uma avaliação, tanto do governo estadual como do governo federal, com relação à educação. Vamos começar pelo governo estadual. O candidato eleito, ele não assinou a Carta Educação elaborada pelo Sintese. Então, na sua opinião, como você visualiza que pode ficar aí a relação entre o Sintese, a luta do magistério e o governo estadual que assume a partir de 2023? Veja, de fato, o candidato deputado federal Fábio Mitidieri não assinou a carta, né? A carta compromisso foi uma construção do sindicato, né, do Sintese, para o primeiro turno das eleições. Nós convidamos todos os candidatos que estavam disputando as eleições para o governo do estado. O candidato Fábio Mitidieri, a sua assessoria esteve, inclusive, no dia lá no Sintese, mas ele não pôde estar, segundo a informação da assessoria. Durante o segundo turno, a gente percebeu que houve, por parte da sua campanha, sinalizações que nós entendemos importantes, né, no sentido de retomada da carreira, de abrir um diálogo com o sindicato para a retomada da carreira do magistério, que esse é um dos principais pontos de luta, né, e de reivindicação do Sintese nesse momento, uma vez que agora, em março de 2022, o nosso plano de carreira foi totalmente destruído pelo governo Belivaldo. Então a gente espera, né, tanto agora do governador eleito, né, para assumir em 2023, quanto da sua equipe de transição, já que já inicia seus trabalhos, porque pela legislação a equipe de transição do novo governo já precisa tomar pé do que se passa no governo que está se acabando. A gente espera um diálogo para que efetivamente nós possamos chegar em janeiro de 2023 com propostas já iniciadas de discussão da retomada da carreira. Além disso, nós temos uma discussão que precisamos fazer com o governador eleito, que é a questão do abono salarial, que hoje os professores da Ativa recebem. E um dos pontos de reivindicação que estão na nossa carta e que o candidato, agora governador eleito, assumiu no segundo turno, foi a manutenção do abono até a retomada da carreira. Então, esse abono ele acaba agora no mês de dezembro para os professores e professoras. É preciso, no início de janeiro, assim que o governador assumir
o seu mandato, enviar um projeto de lei para a Assembleia, possivelmente com a convocação extraordinária dos deputados, para que haja a aprovação do novo projeto de lei, dando continuidade ao abono salarial, né, para que a gente tenha tempo, né, e a gente quer, de fato, fazer esse diálogo com o governador e sua equipe de transição, para que seja constituída, de fato, uma comissão, que é uma reivindicação nossa, em janeiro, para a retomada da carreira, garantindo a paridade entre ativos e aposentados, nós entendemos crucial, né? Uma das coisas que foi destruída agora no governo Belivaldo foi a quebra da paridade entre ativos e aposentados. Isso é uma perda enorme, né? É uma luta histórica do Sintese, dos aposentados e aposentadas de Sergipe do Brasil, que é o direito à paridade, que foi destruído e que a gente precisa retomar com essa retomada da carreira e esperamos a gente ter sucesso nisso. Uma outra coisa que nós esperamos que o governador eleito e o seu futuro secretário de Educação possa dialogar com o sindicato é a revisão de portarias que foram editadas pelo secretário atual, portarias, nosso entendimento, ilegal, autoritária, que fere os princípios constitucionais da legislação educacional brasileira e que a gente espera que seja revisto para garantir a autonomia dos professores, a autonomia das escolas. Por isso que muitas vezes a gente entra em conflito com os governantes, porque a gente vê o direito à educação sendo negado. Então, se a gente espera ter um secretário de Educação, um governador, que se abra para o debate, que queira construir a educação de qualidade, nós estamos à disposição para fazer esse debate. Com certeza. Agora vamos falar da eleição de Lula. Em seu primeiro discurso, Lula disse que a educação vai ser prioridade em seu governo, que para ele, educação não é gasto, é investimento. O presidente falou também que tem conhecimento que existe uma defasagem de ensino devido à pandemia. E disse ainda que será preciso fazer um mutirão para resolver esse problema. Professor Roberto Silva, comenta pra gente essa primeira declaração do presidente Lula aí sobre a educação em nosso país. Veja, a gente entende como uma sinalização importante. A gente precisa aumentar os investimentos, a gente precisa ter uma retomada do orçamento, porque a educação tem sofrido muitos cortes nos últimos tempos, tanto no governo Temer quanto no Bolsonaro. Os cortes no investimento em educação têm sido alarmantes. As universidades federais estão praticamente fechando as portas sem recurso para funcionar. O ensino, a educação básica, nós temos um cenário gravíssimo de desassistência na alimentação escolar, muito sério o cenário da educação básica também. Então, o cenário é preocupante. Então, precisa aumentar os investimentos, precisa atacar esse cenário da formação dos estudantes, precisa atacar esse cenário da deficiência de aprendizagem durante a pandemia, porque o governo Bolsonaro vetou todas as leis que foram aprovadas, onde o Estado brasileiro era responsabilizado em assegurar internet, chip, computadores para os estudantes, foram vetados pelo presidente Bolsonaro, e que agora nós precisamos recuperar essa aprendizagem dos estudantes, né? Agora é a hora de fato, a gente ter um ministro ou uma ministra da Educação que priorize esses investimentos, a gente ter um outro cenário para o Brasil. Teremos. Esperamos. Esperamos. Muito obrigada, professor Roberto Silva, por essa análise aqui com a gente após o processo eleitoral. O programa TV Sintese fica por aqui. A gente se vê no próximo sábado. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão.